Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é Gilvan Candela. Ele que é advogado e servidor público. Gilvan, seja bem-vindo. Doutor ou Gilvan? Gilvan, por favor. É um prazer estar com você, Eliane, e estar com todos aqui que nos assistem também. E para falar um pouco mais aqui da Feira da Inclusão Social, tão importante para o município, e que é pioneiro aqui em Caruaru com vocês do TEAC. Eu falei, né, que é doutor, advogado, servidor público, mas também, Gilvan, você vem aí, né, nessa parte pública como gerente de mercados e feiras. Isso. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre isso, a gente queria saber quem é Gilvan. Ok, legal. Bom, tenho 45 anos, sou natural de São José dos Campos, São Paulo. Resido em Pernambuco há mais de 30 anos, né? Meu saudoso pai falecido, era de Pesqueira, e nos trouxe para cá. Então, sou filho de José Maria, da Conceição, esposo da Alexandra, e estou aqui em Caruaru há cerca de 7 anos. Então agora a gente vai conhecendo um pouquinho aí dessa história de quem é Gilvan. Gilvan, como é que começou a vida pública, né? Ok. Eu tive uma carreira pretérita lá desde 2005 na CELP, então CELP hoje Neo Energia, e lá trabalhei com relacionamento com clientes, com esse público-alvo. Então eu sempre tive a intenção de também ajudar essas pessoas, e daí também veio a intenção de seguir nessa carreira. E depois disso, o serviço público começou para mim em 2021, aqui em Caruaru. E como é que foi encarar? Já vinha com o público, né, aí Uhum. nessa área aí desse tempo com a CELP, mas como foi, assim, iniciar nessa carreira aí de mercados e feiras? O desafio de gerenciar as feiras e mercados aqui de Caruaru, né, foi muito grande, né, mas gratificante também. Então, quando eu recebi essa missão, eu sempre digo isso, eu fui buscar entender como era o contexto como um todo. Então, são muitas feiras, muitos mercados, e lidar com o feirante, com esse público-alvo, sempre, de fato, me atraiu. Então, eu sigo muito tranquilo nessa missão que me foi confiada, e um dos motivos de estar aqui foi porque nos conhecemos, daqui a pouco podemos falar, sobre a Feira da Inclusão, que é tão importante. Que era justamente isso que eu ia falar agora. Quando foi levado essa proposta a você? Como foi esse olhar dessa feira inclusiva, né? Para as pessoas que não conhecem, que não estão em Uhum. casa, a gente aqui em Caruaru teve essa feira em maio, né? A inauguração foi feita em maio de uma feira inclusiva. É uma feira livre, mas que tem com o intuito, veio com esse objetivo de ajudar essas mães atípicas aqui de Caruaru. Então, assim, como foi o teu olhar quando chegou essa proposta? Foi muito interessante, Juliane, porque foi trazida pelo então vereador Renato Lira, nosso amigo, hoje que faz Sim. parte da gestão também, Rodrigo Pinheiro e Deise conosco, como secretário. Então, quando chegou aquela listagem, lembro como se fosse hoje, com 22 nomes de mães, de pais atípicos, a gente tracionou para buscar um bairro, onde seria o melhor local, né? Então, foi com muito zelo, com muita atenção, com muita empatia, que nós buscamos o local, e o bairro é o Luiz Gonzaga, e hoje a feira ela segue, falaremos também sobre isso, mas naquele momento foi com muita gratidão e felicidade de poder colocar uma feira livre para ajudar também essas mães, que tantos desafios já atravessam durante o dia, né, durante toda a sua vida com seus filhos. E a gente vê que deu início, né, Gilvan, com 22 bancos, hoje a gente já tem cerca de 30. A gente tinha esse olhar de crescer um pouco também essa feira, mas a gente vem também com esse olhar realmente voltado a ajudar essas famílias. Então, assim, às vezes as pessoas dizem, por que a feira tem só 30 bancos? Porque o intuito realmente é esse, né? Como é que é esse olhar, você como esse gestor de feiras? Porque a gente vê que é uma feira diferenciada. Exato. Verdade, a feira ela é diferenciada mesmo. Caruaru foi pioneira nessa iniciativa. A feira ela é menor, mas não Não falta vende, nada. não, tem tudo, não vende menos do que até as maiores. Então, o que a gente percebe é uma união muito grande entre os feirantes. E é um diferencial, né? Eu já estive lá 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, de perto, vendo como é que funciona. E é uma feira que se gerencia. Se eu não passar por lá em um final de semana, eu sei que vai ter tudo organizado no começo e tudo no fim também, porque vocês fazem questão de deixar tudo isso muito bem feito.
E são só elogios que essa feira recebe, né? Inclusive, você falar assim que nós somos unidos, eu digo isso porque eu também faço parte, né? O Isso. ITEAC também está lá para ajudar essas mães atípicas. E eu acho interessante porque 4 da manhã já começa, cadê tu? Né? Então, assim, porque eu lembrei disso quando você traz isso. Hoje estamos num dia que há poucos momentos eu vi a mensagem lá, você pedindo para eles confirmarem Isso. se estarão na feira, né? Esse seu cuidado, ainda faltam alguns dias para a feira. Então é isso que é muito interessante e eu parabenizo você também aqui. Muito obrigada. E assim, e eu fico assim, porque aí eu vou botar a tua lona, vice. Para aqueles Puxa, que não sabem, nós temos um grupo de é, WhatsApp, nós, né? E todas as feirantes estão lá com a gente. aí eu acho isso bacana, né? Inclusive estão pedindo a farda da Feira da Inclusão, Eu tá já para ser vi, a camisa está aprovada. muito bonita, eu já vi. Eu quero uma também. Vamos embora, vamos fazer. Gilvan, diante dessa diferencial que essa feira traz, eu acho que não só para essas famílias atípicas, mas para a sociedade mesmo aqui em Caruaru, né? O que é que você pode, assim, falar um pouco sobre para a sociedade mesmo, para a gente ter essa inclusão diante da cidade, né? Hum, Ter esse movimento, porque a gente vê que também não é só pessoas de lá do bairro que vão comprar, tem pessoas que quando conhecem a feira, sabe o histórico, sabe realmente o objetivo, estão lá também para comprar. é. Então, assim, do teu olhar, assim, o que é que a gente como um cidadã aqui de Caruaru, o que é que a gente pode ter nesse olhar para melhorar essa parte social desse mundo atípico? Exatamente. A gente primeiro tem que buscar fomentar essa ampliação do conhecimento da população de Caruaru sobre essa feira. E quem sabe até em outro bairro também, o ITEAC, junto com o município, também instalar uma feira similar a essa em outro dia da Sim. semana. Não precisa ser no mesmo dia que essa acontece, até porque as mesmas feirantes também participaram. Então, já fica aqui uma dica, hein? Uma dica. A gente está à Um disposição. planejamento. Aí está à disposição. Quarta-feira é um dia no meio da semana que não existe nenhuma feira aqui em Caruaru. Então, já mais uma dica, né? Então, a gente já vem desenhando já isso, eu falo aqui brincando que é uma dica, mas esse planejamento já vem sendo desenhado, porque a feira é um sucesso, né? E o comprometimento das mães atípicas é notório. Até tem um mini feirante lá, que eu acho que é o Adrian, o nome dele, É, né? Vou citar o nome dele aqui. Quando eu chego lá, o cliente chegou e vai me vender já. Então, ele está ali junto. Então, isso é inclusão. Isso é a diferença que existe nessa feira. Então, em sua resposta ampliar a divulgação para mais conhecimento. É o que a gente vem batalhando também justamente sobre isso. E também, em um certo momento, ainda esse ano, quem sabe, instalar essa mesma feira em um outro local também. É uma possibilidade muito forte que a gestão municipal com certeza vai apoiar. e fica também aí já um alerta para essas mães, né? Já se Isso, programando isso. também, já tendo mais esse conhecimento desse planejamento, quem Quem sabe? sabe que sai esse ano ainda. Quem sabe uma feira noturna dentro daquele pátio da Feira da Boa Vista, que é uma área coberta, uma área segura, que a gente pode também levar uma mini feira como essa para aquele local. Então, tudo isso pode ser desenhado. É um pequeno spoiler, mas a gente vai desenhando isso, porque a feira da inclusão social do ITEAC é um sucesso. Inclusive, assim, como a gente falou, são 30 bancos, não é uma feira tão grande, mas Isso, não falta nada, isso. né? A gente tem de tudo lá, de verdura. Até plantas chegaram agora nesse Sim, final de semana, né? Plantas bonitas lá, ornamentais. De fato, é uma feira fantástica. temos também produtos orgânicos, né? Café, Artesanato, vinho, artesanato, né? tudo isso. Então, assim, é uma feira que realmente a feira é uma É. feira livre de verdade, não deixa, né? Não deixa a desejar. E um pouquinho sobre a parte de Gilvan como advogado. Como é que entrou a advocacia aí nesse. Pois bem, que mudança de assunto. Foi bom esse momento aqui, mas de fato o direito, ele sempre esteve em mim, eu sempre tive isso resolvendo pequenas lides, pequenos problemas em casa, na família, enquanto jovem mesmo. Então, o direito, eu sempre tive essa vontade de ingressar. Então, minha primeira formação foi administração, me formei em 2005, faz pouco tempo, né? Só 20 Gente, anos. Mas 14 anos depois de formado, eu consegui, aí sim, com o apoio da minha esposa, dos meus pais, uma mudança de carreira que eu vinha fazendo, né? Ingressar na carreira de direito, na faculdade de direito, veja, com 40 anos de idade.
E aí fica mais um recado, nunca é tarde para você buscar os seus sonhos. Então, com 40 anos de idade, eu ingressei na faculdade de Direito, e ainda na faculdade, no oitavo período, fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados, e quando me formei, recebi a carteira, então faz poucos meses, eu recebi a carteira, agora no início do ano, né, já vou ali, somando junto com o serviço público, quando é possível, também ingressando na carreira, estou membro da Comissão de Direito Previdenciário daqui da OAB de Caruaru, que é uma OAB diferenciada, uma OAB que apoia também as causas, né, das mães atípicas, e, enfim, esse é o Gilvan que veio para o direito, para mostrar que nunca é tarde para você buscar Eu os seus costumo sonhos. dizer que há o tempo certo para tudo, Sim, né, às vezes a gente acha que está atrasado, que passou do não, tá, tempo, mas o tempo certo é aquele que a gente está realmente fazendo. A gente tem o hoje, se o hoje deu bem, se não deu, vai vir outro hoje claro, novamente, né. Então assim, é importante essa fala que você traz até para essas mães, essas famílias, né, Gilvan, que às vezes elas acham que não vai dar mais certo, que já passou o tempo. A gente também fala muito isso, pontua muito isso de em busca, né. A gente teve, o Renato veio com essa ideia de feira também para ajudar elas, porque sabe a luta que elas passam e que elas entendam que elas têm essa força, que elas têm esse apoio, né, e que é importante elas verem isso, de isso, que nunca é tarde, que elas podem fazer um curso, que elas podem tudo isso requer planejamento, né, requer acho que uma palavra que a gente às vezes deixa faltar muito na nossa vida, eu digo isso como indivíduo, como ser humano, é a coragem, coragem. né. Às vezes a gente planeja, às vezes a gente diz que vai fazer tudo, a gente às vezes até engana o medo, costumo dizer até assim, Aham. mas aí falta aquela coragem de seguir em frente. A motivação, ela é muito importante, mas sem a disciplina, ela não segue a nenhum destino. Então, como você bem colocou, nunca é tarde, então, para elas, para você que é mãe atípica, que está em casa assistindo isso, você que é um pai atípico, eh, busque sempre também, mesmo com a dificuldade da criação do seu filho, se profissionalizar. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma senhora que eu conheci, que ela é dona Jucimar, ela é mãe atípica e ela é feirante. E ela hoje me comunicou que foi aprovada, ganhou uma bolsa para um curso de terapeuta e vai utilizar isso com o filho dela. Então veja, as coisas funcionam, a gente não pode ficar parado Sim. esperando que vai chegar, então a gente tem que ir atrás. Então, voltando à sua pergunta, é isso, esse é o Gilvan, eu busco sempre a empatia, estar gerenciando as feiras aqui de Caruaru, me propicia muita forma de ajudar as pessoas. Então, eu fico muito grato, né, à gestão de Rodrigo Pinheiro, de Deise Silva, que me confiaram isso através do secretário Vital Florencio, essa missão que não é fácil, né. A vida do feirante, a vida de vocês que estão ali nas madrugadas, é muito difícil, é uma tarefa muito árdua. Então, eu penso, né, voltando para o nosso ponto focal aqui, que é a feira de inclusão. Uma mãe atípica, com todos os desafios que ela já tem, e ainda ser feirante, não é fácil, É. né. Aí eu passo para você agora essa pergunta então, como é que elas encaram, porque eu vejo que não há desistência, não há uma rotatividade, todas estão lá desde o começo e seguem até hoje. Como é que elas então, o que que elas dizem dessa feira? Eu tenho essa curiosidade também. Elas gostam muito, as que aceitaram, né, que no começo ficaram com medo, teve vários, porque a gente pensa realmente em tudo para montar, foi pensado em tudo para montar essa feira. Inclusive quando o Renato trouxe, né, a gente falou muito, eu falei muito sobre isso com ele: "Mas Renato, tem mãe que não tem capital". A gente pensou até nisso, né. Ele disse: "Ah, mas você tem a porta de abrir o capital para elas", porque assim, eu fui criada em feira, hoje a minha formação, o que eu sou, foi através da minha mãe que é feirante, Que legal, né, hoje ela tem 67 anos, mas ela me criou dentro da feira, inclusive meu esposo também é que feirante, né, eu legal. conheci ele lá, eu fui secretária dele. Na época a gente tem uma loja de atacado no SEACA, e eu conheço realmente muita gente lá, eu tenho uma vida, né, lá dentro do SEACA. E graças a Deus, por onde eu passo, todo mundo confia.
E foi assim que aconteceu com elas. Então elas, mas rapaz, muitas diziam, Williana, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Eu disse, ó, você quer? Então a gente vai fazer, realmente a gente vai organizar. Excelente. Quem quiser, a gente vai fazer um curso, a gente chamamos, conversamos, fizemos um mini curso para elas entender que o que apurava não era o lucro, tudo isso a gente, né, fez com Legal. elas e abrimos essa porta para elas também, para as que pegam mercadoria no SEACA, as que vendem fruta, verdura. Uhum. Então, assim, a gente abriu essa porta lá, como elas não tinham capital, né? Então a gente abriu um E capital elas para que conseguiram, né? elas iniciassem. Então, assim, elas tiveram também esse apoio não só da prefeitura, mas também da associação do SEACA, né? Importante. Dos comerciantes. Então, assim, foi algo que eles abraçaram, né? E até hoje está dando super certo. Eu acho por isso que elas têm um incentivo, né? Assim, elas não desistem. Porque, Uhum. e a gente explicou, naquela reunião também que você veio, né? A gente explicou as primeiras feiras, e inclusive foi surpreendente para a gente, não foi? Eu Foi. mesma eu me surpreendi com as primeiras feiras. Porque a gente só, as primeiras feiras, posso ser que a gente não consiga, vamos levar menos mercadoria, vamos, né? Uhum. Mas a gente precisa de alguns apoios dentro da feira. Aí a gente conseguiu alguns apoios, que é o que sustenta a feira, né, Isso. mesmo. Então vamos ter o apoio da feira e as outras que estão começando agora, a gente vai se unir todo mundo com o objetivo de se ajudar. E foi Perfeito. assim, e é assim, né, até hoje. Então, assim, veio muito dessa estrutura que foi feita, né, dentro desse planejamento de abrir. Não foi simplesmente assim, vamos fazer uma feira de inclusão. Mas como é que vai ser feita essa feira de inclusão? E foi através desse planejamento, né, de como abrir o crédito, de como fazer tudo direitinho, delas virem participar do curso, que hoje elas estão lá. Então, eu costumo dizer assim, quem está lá é quem realmente queria estar lá, Ótimo. né? Acho por isso que não tem muita desistência, né? Elas mesmo, todo sábado vai, quando chega na sexta já começam a estar lá no grupo, né? Aí teve um dia que até se preocuparam, que eu achei engraçado, quando tu ligou assim, não, mas não tem como botar só um lado de banco, porque ficaram, oxe, só vai ter feira de um lado hoje, Foi, ficou... a questão logística lá, o pessoal, eles montam nas E sextas-feiras, eles né? ficam de olho, né, lá, Eles elas estão ficam lá. atentos, é. Então, assim, é uma feira que eu acho assim, é bem divertida, né? É, E eu nunca pensei também que eu participaria de uma feira na idade que, assim, né, depois de ter saído faz alguns anos da feira, que quando eu ia para a feira, eu era pequena, com a minha mãe, assim. Depois que eu comecei a estudar, assim, fiquei ali no ensino médio, eu não ia não tanto à ia feira, mais. né? Só mais no SEACA. E voltar a isso. Então, assim, as meninas até brincam, a senhora aqui na feira, eu digo, por que não? Né? Mais uma Se, vez, veja, nunca é tarde, né? Tanto a minha questão de ingressar no direito aos 40 anos, como você também voltar para as feiras já estabelecida, já formada, né? Mas é isso, é, é um recado que fica para elas, né? sim, e também acho assim, eu acho que isso é uma quebra, sabe, Gilvan? De muita coisas, Sim, de alguns padrões calma, sociais. claro. É importante a gente também falar um pouquinho sobre É, isso. sim. Porque do mesmo jeito que você fala que a feira é desafiadora, não é fácil para um feirante, também existe algumas quebras, existe alguns impasses sociais sobre isso, né? Acha que feirante não tem formação, feirante Que não... não contribui, né? Sim, isso. Então, assim, é algo que a gente vem quebrando também isso, né, de que existe... São profissionais exemplares, na verdade, e eu faço questão de falar com eles também aqui. Então, hoje, no processo que nós gerenciamos, são quase 4.000 feirantes a cada final de semana. Então, é muita vida envolvida. Nós temos aí, a cada madrugada, começando nas sextas-feiras, lá no São Francisco, sábado e domingo muito intenso, até na zona rural. Então, parabéns vai de fato para eles, que mês que vem, Sim. muito em breve, terá o dia do feirante, né? Então é isso, né? E a gente fica aqui à disposição sempre para levar informação. E como é que você vê, eu fazer 2 perguntas, eu acho que uma voltada a essa questão Aham, da feira, que é o foco nosso aqui hoje, de certo, trazer, total informação para o pessoal de casa, e outra, pessoal de Gilvan. Como certo. é que Gilvan se vê? Né, primeiro, como Gilvan vê essas feiras, e essa feira inclusiva daqui, sei lá, 2, 3 anos, Uhum, e como Gilvan se vê como nessa nova carreira aí, que já começou com o pé uhum. direito, como se diz. Bom, vamos lá. Em relação às feiras, né, hoje nós temos 19 feiras, porque Salgado e Boa Vista eu conto como duas, porque tem sábado e domingo, Uhum. né?
E aqui eu retiro aquele complexo do Parque 8 de Maio, porque não está sob nossa gerência, uma outra secretaria, né? O amigo Manuel Júnior, que gerencia o mercado de carne, mercado de farinha, e aquela feira da Sulanca tremenda, né? A feira da moda de Caruaru, a feira de artesanato, mas enfim. Como eu vejo essas feiras que estão aí em capilaridade, né? Em vários lugares, eu vejo a cada vez mais modernizando, né? Se organizando. Então, o que eu posso contribuir com a minha equipe, né? E aqui faço agradecimento também a eles, é que o olhar de empatia, o olhar empático, o olhar de instrução é o que a gente busca. Então eu vejo uma feira cada vez mais modernizada, com mais estrutura e com o comércio mais forte, porque as feiras têm história, né? Eu, como você vê, o Gilvan, eu estou passando, minha equipe está passando, mas a feira ela está lá há décadas, né? E aí, eu até me lembrei pesquisando sobre feiras de Caruaru, a primeira feira, a feira maior de Caruaru, a famosa da música, né, do Parque 8 de Maio, começou, parece-me que com 26 bancos, lá em 1914. Perdoe-me se eu estiver equivocado, porque eu não pesquisei hoje sobre isso, mas eu li. Então, veja, como começou pequenininha, né? Então, indo para a feira da inclusão social, como é que eu vejo daqui a 2, 3 anos? Eu vejo ela em mais pontos, não só ali no Luiz Gonzaga, mas vejo também ela, talvez, em um bairro mais central, em outro dia da semana, naquele pátio da Feira da Boa Vista, como chamam a Feira da Coab, 1 e 2. Então é assim que eu vejo aquela feira, porque é uma feira que tem muito carinho, é uma feira pequena, mas que de fato ela tem tudo para ser replicada em mais de um dia da semana. Então é assim que eu vejo. E o Gilvan, com essa nova Bom, vou pegar o seu gancho, né? Eu costumo dizer, veja, os planejamentos existem, né? Mas é o Deus é, que sabe o nosso caminho. Então, eu jamais imaginaria que eu estivesse em Caruaru. A minha vida foi consolidada em Garanhuns profissionalmente, na época, na a empresa que eu já citei. Então, eu vejo os desafios chegando, né? Então, eu vou deixar nas mãos de Deus para ver como vai funcionar, como é que vai seguir. Mas eu estarei sempre à disposição para contribuir com a população, com a comunidade, tanto no direito quanto no serviço público. Então, é assim que eu me vejo daqui a 2, 3 anos. Gilvan, e você sabe que não é porque eu estou aqui perto de você, porque desde o dia que você veio aqui que eu acho assim, o ITA que é acolhedor e a gente sente quem é acolhedor, Uhum. né, então a gente tem a gente já traz um pouquinho isso nosso. E assim, eu também quero te parabenizar, porque, Obrigado. né, assim, a gente sabe que pode contar com você. Tem hora que eu mando mensagem de tarde, quando tu não consegue responder, de só vi agora, mas tá ali atento também, tá sempre ali movimentando o grupo, dando apoio a essas famílias. E eu sei que você tem esse olhar empático, e eu acho assim que a sociedade, eu não vou nem colocar só como serviço público ou privado, mas a sociedade tem que ter mais esse olhar. É o que o ITEAC fala muito sobre isso, né? Esse olhar empático, essa compaixão, porque através desse olhar empático é que a gente consegue transformar a vida do outro. Às vezes a gente acha que transformar só se eu tiver muita coisa, e às vezes com um bom dia, um sorriso, né, uma ação ali de ouvir, de escuta, você consegue melhorar a vida do outro. Então, eu gosto de dizer que isso é compaixão, é colocar essa empatia em É. ação. Então, realmente, eu agradeço a você por ser estar dentro de uma sociedade que tem essa visão e que possa surgir mais pessoas assim, né, na nossa sociedade, que seja um exemplo por onde você passar, que as pessoas possam enxergar isso e possam entender essa importância de ter essa empatia. Eu fico lisonjeado, muito feliz pelas suas palavras, Juliane. De fato, eu não esperava isso aqui. Não que você não reconhecesse, é claro que a gente já se conversou, mas ter um elogio de uma pessoa que convive com tantas realidades e fala que me vê como uma pessoa empática, que tem esse cuidado, aí eu já volto lá para a época da minha infância com meus pais, né? Porque é sempre isso que eu sempre ouvi, sempre fiz. E aí eu trago para um exemplo simples, né? Que a gente trate as pessoas, seja um porteiro de um prédio até o presidente da empresa, da mesma forma.
Então, se a gente faz isso, a gente consegue chegar em um lugar bem interessante para nós, né? Então, tem também uma palavra de Ayrton Senna, saudoso Ayrton Senna, que fala sobre isso. Se você fizer com muita fé em Deus, um dia você chega lá, mas fazendo, tratando as pessoas, olhando nos olhos e não tratando ninguém. E essa é a minha missão que eu vejo hoje. Quando você falou lá, daqui a um tempo, como é que você vai estar? Eu me vejo assim, nessa missão, fazendo algo pelas pessoas, né? Como vai ser, eu não sei, como seguirá, mas eu rebato também para você esse elogio. O ITEAC é um instituto fantástico e você presidencia de maneira ímpar, então você traz isso. Mais um exemplo é você estar na feira às madrugadas com elas. Então, o exemplo de um líder é esse. Então, quando a gente quer que alguém faça, a gente faz, e aí segue, né? Eu gosto muito de falar com elas, com as Aham. mães, com a família, que o importante é o que nós somos, não o que nós temos. Uhum. Eu gosto muito de dizer que é o ser no lugar do ter, porque quando nós somos, o ter é só uma consequência. Verdade. Então, assim, é bom a gente deixar um pouco dessa fala para as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, né? Que o importante é quem eu sou, não importa aonde eu estou, porque às vezes a gente está só passando, é como você disse, a A minha gente equipe está passa, a gente passando, passa, mas o que é que eu estou deixando de construção naquilo que eu estou passando? Então, às vezes hoje eu estou como presidente, mas amanhã eu não isso, sei, né? Então, assim, que eu passe por onde eu passar, que eu deixe o melhor de mim. Eu acho que a sociedade precisa disso, as famílias atípicas precisam verdade. desse acolhimento social, né? Desse olhar e que elas saibam que elas são importantes, porque às vezes, Givan, a gente vê muito aqui que elas já estão perdidas. Elas não se acham mais importantes, com capacidade, né? Então essa feira veio mostrar muito isso para elas também, que elas são importantes, que ela tem o lugar dela dentro da sociedade e que é um direito dela também, né? Claro. Então, assim, muito obrigada por ter aceito, né, o Uhum. nosso convite de poder falar um pouco dessa feira, mas eu queria também que você pudesse deixar uma mensagem final para essas mães atípicas, para todos nós que estão nos assistindo. O que é que você deixaria como um acolhimento, como um conselho, com essas suas palavras, o que é que você pode deixar para esse Claro, pessoal? eu te agradeço muito e vou de novo falar então com elas, né, que nos assistem. O que eu sempre digo e vou repetir, então, que façamos as coisas com muita fé em Deus, sempre. Errar, a gente vai acabar errando no processo normal, né? Mas nunca desanimar. A gente pode ficar triste, a gente pode chorar, pode até pensar que não vai dar certo, mas no outro dia levanta a cabeça e segue. Então, é essa a mensagem que eu posso deixar. Que a cada dia é uma nova etapa para você poder fazer algo melhor e não parar. Esse é o caminho. Verdade. E desafio a gente sempre vai enfrentar, né? Então, qual é o olhar que eu tenho diante desse desafio? O que é que eu posso aprender com eles? Então, fica aí a dica. Muito obrigada Eu pela agradeço. mensagem e conto com vocês no nosso próximo episódio. Até lá!